examinando as Escrituras. Nós vamos estar passando agora para um estudo específico no livro dos profetas, partindo de Isaías, o primeiro dos profetas, considerado um dos profetas maiores pela quantidade de textos, de capítulos, de profecia que encontramos no livro de Isaías. E nós vamos estar desenvolvendo um tema que nós observamos que se repete constantemente entre os profetas, e vamos aqui começar a demonstrar, examinando as Escrituras de uma maneira profunda, examinando com todo cuidado a mensagem real, verdadeira que está aqui na palavra de Deus. Nós vamos estar observando a mensagem de Cristo, quando João Batista afirma sobre Cristo: este é o que batiza com o Espírito Santo. E Jesus então vai cumprir o seu ministério lá no derramamento do Espírito Santo. Vamos observar que ele ensina, ele é o mestre, ele é o Messias prometido, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Porém, esta promessa só vai estar se cumprindo com o derramamento do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo. Porque, segundo a palavra profética, a humanidade só conseguirá realmente entender a palavra de Deus e colocá-la em prática através do Espírito Santo habitando nesta humanidade. Então Deus promete nos profetas dar um novo coração, onde será escrita a lei, a palavra de Deus, e um novo espírito. Este espírito vai discernir a palavra, dar revelação, dar entendimento e dar poder para praticar esta palavra. É aí que está a salvação. A salvação em Cristo, a salvação é pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esta salvação é uma nova vida, é um novo nascimento. Esta salvação é um retorno à condição original de ouvir a voz de Deus e ter poder para praticar esta palavra, para comer do fruto da árvore da vida, para vencer o diabo, vencer o mal, vencer a mentira do diabo, vencer toda a tentação do mal e andar com Deus, conhecer a Deus, obedecer a Deus. A salvação é ampla. A salvação inclui a alegria da vitória, uma nova vida, uma vida com Deus, de obediência, uma vida de obras, uma vida de adoração em espírito, em verdade. É uma riqueza tremenda. Então nós vamos estar agora observando nas Escrituras, a partir de Isaías, esta mensagem. Nós vamos entender Deus falando conosco sobre esta mensagem de salvação que vem através de Cristo, mas que vai se consumar pelo derramamento do Espírito Santo. Vidas salvas são vidas nas quais o Espírito de Deus habita. É o selo, é a confirmação da salvação, é a habitação do Espírito Santo. E através dessa habitação do Espírito Santo é que existe uma nova vida. É nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Vamos realmente comprovar pela palavra, examinando, estudando, observando a palavra de Deus. Então vamos começar Isaías capítulo 4, a partir do versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra,
orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Veja bem que a salvação vai produzir algo novo, um renovo do Senhor, beleza, glória, fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel. É a presença de Deus em nossa vida que produz esse adorno da vida, de uma vida salva. Nós vemos lá que o carcereiro, quando creu através da pregação de Paulo e Silas ali na prisão, ele se alegrou com toda a sua casa. Há festa no céu, há alegria no coração, há uma nova vida iniciando, há transformação. Tem que nascer de novo. Se vós não nascer de novo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja bem que há uma mudança, um adorno nesta vida para os que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então, salvação é nova vida, salvação é vida. E é uma vida de alegria, de paz. Nós pregamos a paz, o Evangelho é um evangelho de alegria, é um evangelho de esperança, é um evangelho de paz, é um evangelho de mudança, é um evangelho de nova vida, de vida com alegria, vida com abundância. Então, existe aqui um chamado também para que sejam chamados santos todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então, para ser santo, somente através do Espírito Santo habitando em nós, é separado para Deus, é alguém que é consagrado a Deus, é alguém que entende a vontade de Deus e vai realizar aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica a Deus. Então, realmente, salvação inclui uma nova vida. Se você encontra alguém e pergunta para essa pessoa, você é feliz? Você tem paz? Você tem alegria? Se ele é salvo, se o Espírito Santo está nele como selo da salvação, ele vai dizer que sim. Ele vai dizer sim, Cristo me deu uma nova vida. Uma vida de alegria, uma vida de vitória. A alegria do Senhor é a minha força. O Espírito de Deus habita em mim. Eu adoro, eu canto, eu louvo, eu sinto a presença de Deus. Eu tenho realmente o poder de Deus na minha vida. Então, é assim uma nova vida, inscritos em Jerusalém para a vida, para essa vida do salvo, essa vida de alegria, essa vida de glorificação, de adoração a Deus em espírito e em verdade. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então, quando vem no Novo Testamento, João Batista falando, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, Jesus falando da promessa, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não podiam sequer sair anunciando evangelho pelo que ouviram de Jesus, pelos sermões, pelos encontros, pelo discipulado, de forma alguma. Somente após serem revestidos de poder, descerá o Espírito Santo, sereis batizados, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é exatamente aqui que Isaías está dizendo. Ele não está dizendo que vão se converter e o sangue de Jesus vai lavar dos pecados e aí vocês vão poder sair pelo mundo, sereis batizados na água, com água. De maneira nenhuma. Essa formalidade externa, essa demonstração pública, confissão pública, tem todo um sentido de prática, de testemunho, de referência nominal, de aparência, mas realmente de verdade.
A obra de Deus é realizada pelo Espírito Santo. Quem lava, quem purifica o pensamento, a mente, o coração, as ações, as palavras, a inspiração, quem realmente dá poder, quem realmente dá dom, dom de sabedoria, dom de ciência, dom de discernimento, autoridade, recebereis poder, é o Espírito Santo. E não é novidade. Quando João Batista cita, ele está realmente falando do que os profetas já diziam. Essa é a mensagem profética. Quando Jesus anuncia, eu sou o Messias, eu batizo com o Espírito Santo, virá o Consolador, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador. E realmente aí está o complemento da obra. É o que está aqui na palavra de Deus. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Esse espírito de justiça, esse espírito de compreensão da vontade de Deus, do que é certo diante de Deus, para Deus, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, vivendo realmente da forma que Deus quer que viva, da forma que glorifica a Deus e da forma que vem a resposta do céu sobre a sua vida, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a unção de Deus, com o derramado do Espírito constante. É através da obra do Espírito é que vem o Espírito de justiça. Ele então purifica as obras da sua mão. O que antigamente matava, roubava, o que antigamente defraudava, mentia, enganava, agora é espírito de justiça, de verdade, de amor. Você agora vai abençoar, será como Abraão, será abençoado e será abençoador. A obra vem completa quando vem o Espírito Santo. É o que Isaías está dizendo, é o que Deus está dizendo através do profeta. E com o Espírito purificador, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e realmente purifica completamente, purifica a sua intenção, purifica o seu entendimento, purifica o seu propósito, o seu desejo. Você agora sabe realmente ser uma bênção, fazer a vontade de Deus, cumprir realmente o querer de Deus na sua vida. É a partir dessa obra do Espírito Santo. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, somente é compreendido verdadeiramente, da maneira como Deus realmente quer, pelo Espírito Santo. Foi isso que Deus anunciou em Ezequiel, em Joel, que estamos vendo aqui em Isaías, e foi isso que Jesus confirmou, foi isso que João Batista também referendou, indicou, e veio se cumprir lá no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo. E a obra continua sendo realizada corretamente para a glória de Deus, conforme a vontade de Deus, através do Espírito Santo. Versículo 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aqui é uma palavra profética, dizendo que toda aquela condução de Deus lá no deserto, o povo que passou pelo mar, que havia sido livre da morte pelo sangue do Cordeiro, agora passa pelo mar e é conduzido no deserto por Deus. E nós seremos conduzidos, somos conduzidos
em vitória, conforme a vontade de Deus, na direção de Deus, pelo Espírito Santo. É pela obra do Espírito Santo. É pelo batismo com o Espírito Santo. Então, aqui o profeta está dizendo, Deus está revelando, dando a palavra ao profeta, de que aquela obra do deserto, aquela condução, aquela direção, aquele livramento, aquele poder, aquela sabedoria, os dons espirituais estão agora novamente à nossa disposição. Deus derramou o batismo com o Espírito Santo para que a obra prossiga, para que a igreja continue caminhando, para que tenha discernimento, revelação e tenha vitória sobre a noite, sobre as trevas, será refúgio, será sombra contra o calor. É a presença de Deus através do Espírito Santo que conduz uma obra em qualquer lugar, em uma cidade, na nossa cidade, no nosso bairro. Deus realizando a obra pelo Espírito Santo vai acontecer. Milagres vão acontecer. Sabedoria, discernimento. Saberemos o que precisa ser feito naquele lugar pela presença do Espírito Santo. Não é de outra forma, não é pela letra, não é por cursos, não é por ministrações humanas, não é por novidades, por ventos de doutrina teológicas que se criam, que se inventam, mas é através do genuíno poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, direção do Espírito Santo, presença do Espírito Santo. Deus realiza a obra hoje na terra pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você seja revestido de poder, seja cheio do Espírito Santo para ter a direção do Espírito Santo para a situação, para o lugar onde você está, onde você vive. É aí que vai produzir vida, vai produzir fruto, vai dar resposta. As vitórias virão, os milagres virão, a obra de Deus vai crescer, vai prosperar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de justiça e com o Espírito purificador. Oremos neste momento. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos, pedimos, ó Deus, batiza todos, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Todo aquele que desejar, Senhor, se aproximar de Ti, obedecer a Tua palavra, conhecer, praticar e ter poder para pregar e para viver essa palavra, seja batizado com o Espírito Santo. Receba o Espírito de justiça, o Espírito purificador e produza frutos e seja abençoado e seja uma bênção na seara do Mestre. Derrama sobre toda a terra. Pai, nós pedimos com amor pela Tua obra, pela salvação das vidas de toda a humanidade. Nós oramos pedindo, Deus, derramar do Teu Espírito Santo, continua batizando. Ó Deus, nós te pedimos, orando com amor por todas as vidas, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.